pessoal, tudo bem com vocês? Professor Thiago por aqui. Galera, hoje vamos começar nossa matéria de física, certo? Começando por mecânica. Mecânica trabalha em 3 pontos, né? Cinemática, dinâmica e estática. A cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com suas causas. A dinâmica estuda o movimento dos corpos, buscando a origem desse movimento. E a estática estuda corpos em equilíbrio, cuja aceleração é constante, certo? Então vamos lá, cinemática. Primeiro ponto a trabalhar, móvel. Móvel é dividido em ponto material e corpo extenso. Como assim, professor? O que é ponto material? Ponto material é aquele corpo cuja dimensão é desprezível. Por exemplo, um navio partindo do Porto de Santos em direção ao Porto de Roterdã, na Europa, em relação ao Oceano Atlântico, será um ponto material. Contudo, olha aqui, ponto material tem massa considerada, certo, galera? Olha lá, e corpo extenso, dimensão considerada. Por exemplo, o mesmo navio entrando no Porto de Roterdã, a dimensão dele tem que ser considerada, certo? Segundo ponto, a trajetória. A trajetória é o caminho descrito pelo móvel e depende do referencial. Como assim, professor? Não entendi não. Um caminho descrito pelo móvel e depende do referencial? Olha, galera, bem fácil. Ó. Se você está em um carro junto com uma pessoa, a trajetória dela será igual à tua, porque o referencial é você. Contudo, se você está dentro desse carro, então uma pessoa junto com você, mas tem outra pessoa na calçada e ela analisa esse carro, o movimento dele, a trajetória, o caminho descrito vai mudar, vai ser outro, porque depende desse referencial, da outra pessoa que observa o movimento do carro. Tranquilo? Olha lá, outro ponto então, movimento e repouso são relativos e dependem de referencial, assim como a trajetória. Por exemplo, você está dentro de um ônibus e tem uma pessoa do teu lado, e vocês estão viajando em uma rodovia. Essa pessoa, em relação a você, ela está em repouso, porque o referencial é você. Agora, se tem um transeunte, no acostamento da rodovia, caminhando, e o ônibus passa por essa pessoa, você e a pessoa que está no ônibus estarão em repouso em relação ao transeunte na rodovia. Então, olha lá, movimento e repouso são relativos e dependem de referencial, certo? Olha lá agora, outro ponto, posição e espaço. Vamos analisar aqui ó, o eixo X, o eixo das abscissas. Ó. Quando x é igual a zero, que é a origem dos espaços, todo movimento à direita desse eixo será positivo. Todo movimento à esquerda desse eixo será negativo. Certo? Indo agora para as equações horárias, galera. Olha lá, ó. Equações horárias, temos as do primeiro grau e as do segundo grau. Ih, professor, começou a equação, já achei difícil. Não, é bem tranquilo. Olha lá, ó. As do primeiro grau não terá nenhum termo elevado ao quadrado. As do segundo grau já terão. Tá? É bem fácil, bem tranquilo, trabalharemos todas nas próximas aulas, ó. Só dando uma pincelada, ó. X igual a x0 mais v vezes t, x são os espaços, então x é igual ao espaço final, x é espaço final, x0 é espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Certo, pessoal? Dando uma revisadinha rápida, então, ó. Móvel tem ponto material e corpo extenso, trajetória, caminho descrito pelo móvel e depende do referencial, movimento e repouso são relativos e também dependem do referencial. Em relação ao espaço, indo à direita do eixo será positivo, indo à esquerda do eixo será negativo. E aí existem as equações horárias, só para dar uma pincelada, as quais trabalharemos nas próximas aulas. O próximo tópico da cinemática é deslocamento e espaço percorrido. Certo, pessoal? O deslocamento ele é em linha reta. O deslocamento ele analisa o final menos o inicial do espaço, tá? O espaço, por exemplo, aqui, ó, vendo rapidinho, ó. O deslocamento é um movimento circular, por exemplo. A pessoa está aqui, ó, se desloca uma velocidade x e para no mesmo lugar, certo? O deslocamento é nulo, porque ela saiu e voltou para o mesmo lugar. Beleza? Olha lá agora, ó, o espaço percorrido, a distância percorrida, o deslocamento escalar já é diferente. Por quê? Porque daí você vai calcular todo o espaço que ela percorreu, certo? E aí, por exemplo, no movimento circular, o espaço será o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o r. Adotando π igual a 3 e o r igual a 2, vai ser o comprimento da circunferência. 2 vezes 3 vezes 2, 12 metros, ou seja, ela teve uma distância percorrida de 12 metros. Contudo, como ela saiu e voltou para o mesmo lugar, o deslocamento é nulo. Certo, galera? Agora vamos lá. Velocidade média e velocidade escalar média. Ih, professor, tem duas velocidades médias? Tem. A velocidade média em si é o deslocamento, ó, que é em linha reta, dividido pelo tempo. Certo, pessoal? A velocidade escalar média é a distância percorrida dividido pelo tempo. Um exemplo. Eu tenho aqui, ó,
um corpo no ponto A, ele se desloca até o ponto B, depois se desloca até o ponto C. Ou seja, ele andou de A até B 30 e de B até C 40 metros. Ou seja, a distância percorrida foi de 70 metros, 30 mais 40. Agora o deslocamento, lembra que eu falei que é o final menos o inicial? Então seria C menos A. Seria então essa parte aqui, ó, 50 metros. Por quê, galera? Olha lá, ó. Isso daqui, por exemplo, é um triângulo pitagórico, que é 3, 4 e 5. Vamos estudar matemática isso mais para frente. Então, como eu tenho a distância percorrida nesse exemplo de 70 metros e o deslocamento de 50, em um tempo de 10 segundos, dá para calcular a velocidade média e a velocidade escalar média. A velocidade média, então, serão uns 50 metros em 10 segundos, que vai dar 5 metros por segundo, e a velocidade escalar média serão uns 70 metros dividido pelo tempo, que será 10 segundos, ou seja, 7 metros por segundo. Certo, pessoal? É bem simples, bem rápido e bem fácil. Outro detalhe só para nós fechar nossa aula, para fecharmos nossa aula, é quando eu tenho uma velocidade em metros por segundo e eu quero transformar ela para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Certo, pessoal? Quando eu tenho uma velocidade em quilômetros por hora e quero passar para metros por segundo, eu divido por 3,6. Pessoal, essa aula é bem teórica. A próxima aula será de exercícios e trabalharemos essas modificações de velocidade, cálculos de velocidade média e aprofundaremos de certa forma, por meio de exercícios, essa teoria. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Lembre de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. Ajuda bastante a gente. Um forte abraço e até mais.